E aí a minha pergunta pra você é, você acha que a gente tá estagnado nessa parte de inovação? Porque hoje em dia só se ouve falar de inteligência artificial, né? E você acha que tem alguma saída que não seja a tranqueira da inteligência artificial, que é pra onde tá todo mundo caminhando, porque parece ser o único lugar possível de inovação? Olha, o pessoal fala muito assim, qual vai ser o sucessor do celular, né? Mas eu me pergunto se precisa ter um sucessor. Da mesma forma como, qual foi o sucessor da televisão? Muita gente usa o smartphone como tela principal, mas a televisão tá aí. Eu não sei se precisa, sabe, ter uma outra grande coisa depois de um produto que mudou tudo, mudou absolutamente tudo. É muito raro você ter numa indústria, né, saltos tão grandes e tão relevantes. Mas dito isso, eu concordo que a gente chegou num momento de... Aí você pode chamar de maturidade ou de estagnação, do jeito que você quiser. Mas eu, enquanto jornalista, vendo as novidades são todas muito mornas. Muito mornas. Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir aqui com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com ele, Tássius Veloso, que é jornalista especializado em tecnologia, editor do Tecnoblog e comentarista da Rádio CBN. Dê oi para as pessoas, Tássius. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Tudo bem? O Tássius está aqui hoje porque hoje a gente vai bater um papinho se a tecnologia perdeu a graça. Será que perdeu a graça a tecnologia? Os smartphones já não são mais tão capazes de nos surpreender dessa forma. Será que vão ter outras coisas que vão continuar nos surpreendendo? Ou será que a gente chegou ali no limite, no teto da tecnologia? É isso que a gente vai discutir aqui, ó. No episódio de hoje, o Tássio vai contar um pouquinho do histórico profissional dele. A gente vai falar também um pouquinho da história do Tecnoblog, que é onde o Tássio está trabalhando hoje. E já trabalhou antes também, né? Verdade. É a segunda passagem. Segunda. O bom filho a casa torna, né? Quem erra errado às vezes tudo bem, a terceira aí já é complicado, né? Mas tá ótimo. Você tá falando em referente a você ou ao Mobilon? Fica aí por conta dos nossos ouvintes. A gente vai falar um pouquinho da evolução da tecnologia nos últimos anos, da chegada dos computadores e dos smartphones como os grandes impulsionadores dessa tecnologia aí popular do dia a dia dos consumidores. Vamos falar também se a gente já está um pouco saturado da tecnologia. Vamos falar sobre a dificuldade das novas gerações em lidar com tecnologias comuns e mais antigas e que existem há mais tempo, como os próprios computadores e os e-mail. O e-mail é o drama da geração Z, né? Eles não sabem usar e o Office também. O Office também. O Excel, então, é um monstro, né? É um bicho de 7 cabeças. Vamos falar da chegada da IA, né? Como esse elemento que a gente não sabe se vai ajudar a gente a compreender melhor a tecnologia ou se vai realmente acabar com qualquer conhecimento que o ser humano tem de tecnologia. E vamos falar um pouco de como o Tássius enxerga o futuro da tecnologia. Antes disso, quero lembrar vocês de seguirem o GKPBcast nas redes sociais. A gente está presente nas principais redes sociais. Então, se você quiser encontrar a gente lá no Instagram, é @GKPBcast, no Twitter também. No TikTok, no YouTube, você encontra a gente no canal do GKPB, tá? É 4 consoantes, facinho de encontrar, GKPB, você bota lá, você com certeza vai encontrar a gente para consumir o nosso canal. Tá? E se você quiser também nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, a gente também tá lá como GKPBcast, tá bom? Então aguenta aí que assim que rodar a nossa vinheta, a gente vai bater um papinho e vai discutir então se a tecnologia perdeu a graça. GKPBcast. Tássius, primeiramente, obrigado. Saiu, né? O podcast. É verdade. A gente tava ensaiando esse podcast já fazia um tempo, né? Eu sou fã do Geek Publicitário desde que era Geek Publicitário. Exatamente. Aí depois mudou, né? Ressignificou. Você viu os primórdios, né? Você pegou o Geek no colo. Sim, é verdade. Quando tudo era mato. Exatamente. Primeiramente, a galera que não sabe, né? Mas você é uma puta inspiração pra mim. Quero aproveitar essa oportunidade aqui pra dizer isso publicamente. Desde que eu comecei a querer fazer essa história da notícia e tudo mais, eu estava ainda na faculdade, eu acompanhava o Tecnoblog e acho que, né, na sua primeira passagem pelo Tecnoblog... Eu tinha 12 anos, apenas isso. Acho que você já tinha uma maneira diferente de se comunicar, que misturava um pouco do que precisa de sair um pouco dessa seriedade, da seriedade, dessa formalidade, mas ao mesmo tempo mantendo a seriedade e a importância com a checagem e com
Isso, a gente nem tava nesse momento que a gente tá vivendo hoje, né? Sim, você tem 15 anos. Exatamente. Mas a importância de falar de uma maneira mais descontraída sobre assuntos sérios e com seriedade, né? E com responsabilidade na informação. Então, obviamente, eu me inspirei muito no seu trabalho. Espero que eu não tenha copiado, né? Porque às vezes as pessoas falam que se inspirou e copia o trabalho da gente. Mas se copiar e melhorar, tá ótimo, né? O problema é copiar e fazer pior, né? Mas queria te agradecer. E assim, a gente se conheceu o quê? Faz alguns bons anos, uns 10 anos. Pra mais. E queria mesmo te agradecer e parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo. E acho que vem se reinventando também ao longo do tempo aí, nesse ambiente cada vez mais incerto que é o do jornalismo, que a gente pode discutir isso aqui um pouquinho, mas eu queria que você começasse contando um pouco aí da sua trajetória profissional. O bagulho é doido, né? Então, nos nossos muitos corres ao longo dos últimos anos, eu precisei, outros profissionais e o mercado, todo mundo precisou encontrar novas formas de fazer as coisas. Mas então, resumindo aqui a história, né? Quem quiser saber tudo pode ver lá no LinkedIn. Mas sou carioca, eu acho que o sotaque já entregou. Nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro. Sempre fui curioso por coisas... Sempre fui curioso de modo geral. E aí, enquanto criança, isso se dá numa época em que a tecnologia estava avançando muito rápido. Mas avançando assim, no sentido de você ter primeiro a máquina de escrever, aí depois aqueles computadores super simples, depois um Pentium 486 e por aí vai. Então, naquela época, ainda muito jovem, antes de fazer faculdade, qualquer coisa assim, eu me interessava em entender como essas coisas funcionavam e já era meio que o hub ali, sabe? O sobrinho do computador, o sobrinho da impressora que resolvia as coisas. Então, eu que resolvia as coisas. Aí, quando eu estou no ensino médio, eu decido fazer ensino médio técnico em informática. Porque, né, uma oportunidade, uma possibilidade profissional e tal. Então, fiz esse ensino médio. E nessa época, eu já tinha blog. Olha só. Então, eu fazia blog em que, assim... Os primórdios do blog, né? Então, uma coisa muito pessoal, você contava do seu dia a dia. Blogspot. Antes do Blogspot até tivemos outros, mas contava do dia a dia, uma coisa bem querido diário. E nessa época, eu já fazia algumas postagens que eram ensinando, né? A fazer coisas com, principalmente, computador lá, o PC na época. Aí, dando um salto, eu decido fazer faculdade de comunicação, por uma baita influência do meu avô, que era advogado, durante um tempo trabalhou como jornalista em Brasília. E nisso, tentando misturar essa curiosidade, essa vontade de contar as coisas para os outros, também com uma inclinação já para o digital, porque era num período em que a gente estava com os blogs, as redes sociais, não tinha vídeo ainda, não tinha transmissões. E o jornalismo torcia um pouco do nariz ainda para a internet nessa época, com né? certeza. Mas assim, é misto. As redações tradicionais torciam o nariz, mas ao mesmo tempo surgiram projetos que eram 100% digitais, vários fracassaram, mas já existiam jornalistas, jornalistas publicitários, né, profissionais de comunicação que estavam tentando fazer a coisa acontecer. Aí eu faço a faculdade de jornalismo, nesse tempo eu já morei aqui em São Paulo, que foi onde a gente se conheceu, fiz faculdade na Casper Libero. Durante um tempo, eu trabalhei na Globo.com, aí depois eu trabalhei na Rádio CBN, aí fui para a Editora Globo, no Rio de Janeiro, trabalhei no Tech Tudo, e depois tive a minha, portanto, a segunda passagem pelo Tecnoblog. E nisso já vão, assim, mais ou menos... 16 anos. Mas aqui uma dúvida agora, como é que você entrou no Tecnoblog a primeira vez? Como que você e o Moblon se encontraram, assim? Eu lia muito Tecnoblog. Você era um leitor. E aí eu cheguei a escrever pro Moblon, ele é alguns anos mais velho do que eu, mas na época todo mundo, então muito moleque ainda. E, assim, a minha memória é péssima, mas ele próprio conta que eu mandei um e-mail e aí depois de um tempo ele me chamou para falar de alguma coisa. E aí eu comecei a escrever, eu lembro que no início eu escrevia sobre produtos, como se fossem fichas técnicas de produtos bem antes do GSM Arena ser o que é. Então esse era o meu trabalho. Aí isso foi no Tecnoblog. Depois... Houve alguns períodos da minha vida
que eu toquei projetos do Tecnoblog concomitantemente a outras coisas também. Então era um negócio bem assim... Entendi. Sabe? Você era um leitor assíduo do Tecnoblog. Eu era. Eu também mandei um e-mail pro Mobilon, mas ele nunca leu, eu acho. E aí você montou o seu império de comunicação. Depois eu criei meu próprio blog. Eu Tá mandei vendo? pra muitos blogs, na verdade, uma época aí que eu queria escrever, mas ninguém acabou aceitando. Eu acho que meu texto era bem ruim nessa época. Melhorou hoje em dia? Não, mas eu tenho meu veículo. Ó, e aí, eu acho que era legal um pouco da gente falar também, você tá no Tecnoblog hoje, né? O Tecnoblog tem o quê? 20 anos? Acho que são 20 anos, né? E agora em 2025 a gente completa 20 anos. Olha só. Nós estamos no top 5 dos maiores sites de tecnologia do Brasil. E quando a gente considera os independentes, agora eu não lembro se a gente é o número 1 ou o número 2, mas tá assim, né? Isso tá, é muito tá bem legal, no né? topo. Eu acho que o Tecnoblog também é uma puta de uma inspiração pra mim. Eu acho que o trabalho que o Mobilon fez ali e ainda faz é diferenciado, né? Até considerando o fato de que, por exemplo, ele não fica em São Paulo, né? Ele fica em Americana, né? No interior. Ele já ficou em São Paulo, né? Agora ele não tá mais. Eu também. Não, no escritório do Tecnoblog, isso que eu quero dizer. Exatamente. Que foi na sua primeira passagem, né? Sim. Tinha um escritório aqui em São Paulo e tudo mais, e hoje é uma operação totalmente remota, né? Que funciona e funciona muito bem. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu se manter vivo e relevante diante desses grupos todos, que aí é isso que a gente discutiu. Esses mesmos grupos que torciam o nariz para o digital na época em que o offline era muito relevante, dava muito dinheiro, muito mais dinheiro do que o digital dá até hoje, né? Eles torciam o nariz e foi aí que esses blogs apareceram, como foi o caso do Tecnoblog 20 anos atrás. Mas depois que eles viram que esse era o futuro, todo mundo correu com seu grandíssimo império de mídia para engolir os independentes, né? E é muito complicado continuar independente, né? A gente vê diversos movimentos de grandes grupos comprando, inclusive recentemente teve um outro movimento de um outro grande grupo comprando um site de tecnologia. E ao mesmo tempo o Tecnoblog segue independente e não só independente, porque seguir independente é uma escolha até que razoavelmente fácil, mas assim, relevante e sustentável, né? Eu acho que é muito interessante. E nesse período também vimos a ascensão dos influenciadores. Então, se antes eram os, entre muitas aspas aqui, mas os jornalistas versus os blogueiros, hoje nós temos todo mundo, né? Os blogs acabaram Todos virando contra mídia. todos. É que os blogs acabaram virando mídia. Mas eu acho que é mídia tradicional, e aí dá para colocar os blogs, versus os influenciadores. Não sei se você tem essa impressão. Porque no passado nós montávamos times, e aí tinha a redação, ainda que seja uma redação remota e tal, mas várias pessoas que abasteciam uma marca que era uma publicação. E hoje, assim, temos vários concorrentes, né? Estão disputando a atenção do leitor, do espectador, etc., que são pessoas que transformaram o nome delas em negócio e tá tudo certo. E são, assim, muito competentes e tem a estrutura deles e por aí vai. Você tá dando uma visão otimista desse cenário, Não, né? assim, eu acho que... Você tá fazendo um recorte positivo, né? Porque, assim, no dia a dia a gente sofre, né? No dia a dia, por exemplo, você vai passar uma semana, às vezes um mês apurando uma pauta. Chega lá, consegue todas as informações, tem um custo do caramba envolvido nisso, tem um tempo de vida seu envolvido nisso. Chega uma pessoa, cata o seu post, transforma num vídeo e você vê esse vídeo no TikTok com 100 mil curtidas. Sim. Isso é revoltante, né? Sim, e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Porque nós não... O sistema aqui, o que é o... Sei lá o que é o sistema, mas o sistema, ele beneficia, né? Ele reconhece quem muitas vezes polariza, quem chega nos extremos. Então já teve várias vezes de eu esbarrar com vídeos de assuntos que eu... um exemplo. Para mim, a maior mentira de 2025 em tecnologia é o papo de que a Starlink vai ter serviço de graça, basta você ter um celular compatível. Porque aí você vai puxar, né, o que aconteceu dessa história. Assim, a mentira que vem sendo contada não tem pé nem cabeça. Mas eu vi grandes influenciadores que colocaram isso. Por quê? Porque as pessoas não checam, não sabem como funciona, querem... O nome Starlink é o nome que você sabe que dá audiência, né? O nome do Elon Musk também.
polariza, pode, né, levar a extremos, assim. Então, mesmo sem ter tanto conhecimento, ou sem ter tanta apuração, pode acontecer disso realmente, né, rolar. E aí é super complicado, porque o estrago acontece e quem tem o compromisso, né, com a informação aqui, tem que ficar correndo atrás e pesquisando e procurando as fontes. E o próprio caso da Starlink, nós demos um desmentido, né, sobre o assunto, nós conversamos com a operadora de telefonia nos Estados Unidos, que tem a parceria e tudo mais, e eu tenho certeza que a nossa matéria não teve o tanto de audiência que, se somar todos os vídeos que falaram do assunto, né, essa soma toda teve. Assim, deve ter tido 1% da audiência. Bizarro, né? Tipo, observar isso. E para a plataforma eles não estão nem aí, sabe? Estão nem um pouco preocupados. Cadê a né? inteligência artificial nessa hora, né? Não tem. Eles não estão. O importante é que eles geraram receita com toda essa engajamento, desinformação, atenção, né? E se mantém vivos e relevantes com tudo isso, ainda que não seja necessariamente uma verdade, né? Isso é o que a gente vem vivendo nesse universo do jornalismo, que é muito triste. Sim. Mas isso pode ficar para um outro episódio, inclusive. Tá bom. Queria falar um pouquinho sobre a evolução da tecnologia. Você falou que você pegou esse começo da tecnologia, né? Eu acho que a gente vive uma época que, como nós somos muito jovens, talvez a gente tenha pegado o finalzinho dos PCs ali, né? Sim. Mas a gente viveu na mesma era que o Steve Jobs, a gente viveu na mesma era que o Bill Gates. Não, ele ainda tá vivo, o Bill Gates, né? A gente vive a mesma era. A gente vive na mesma era que o Bill Gates. Ele só não tá à frente da Microsoft. Ele se tirou da jogada. Eu acho que talvez tenham poucos nomes como dos dois hoje em dia, né? Tá muito pulverizada essa questão da criação, da criatividade e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que até o próprio Steve Jobs, ele sempre foi uma referência, ainda é uma referência muito grande. O trabalho que eles fizeram ali com a computação pessoal nos anos 80 ali foi impressionante, né? Os caras pavimentaram, né? O que a gente entende como tecnologia pessoal hoje. E aí, quando que você chega nisso? Você falou que foi com os PCs ali, né? Na fim dos anos juventude. 90, então. Fim dos anos 90. Virada para 2000. Bug do milênio. Windows 95? Eu peguei o Windows 95, peguei o Windows 98, mas assim, eu lembro mesmo, assim, vivo na minha cabeça, a partir do Windows XP. E numa outra época... no ensino médio, por exemplo, o computador dava muito problema. Eu lembro que eu formatava o meu computador com Windows XP, sei lá, semanalmente ou a cada 15 dias. Depois de um tempo, eu já tinha memorizado até o serial do Windows. Aquele famoso? Aham, o famoso. Provavelmente muitas pessoas usaram esse mesmo serial, mas é isso. Vocês deram uma notícia recente disso, não foi? Sim, mas aquele que foi o que uma ex-funcionária revelou a origem, não era o que eu lembrava aqui. Tá. Eu acho que no Brasil acabou se utilizando um outro, entendeu? Tinha um outro mais famoso que esse. Pelo menos no Brasil. Mas então, Windows XP, eu lembro, na verdade, assim, a minha primeira lembrança de tecnologia de modo geral, que nem é tanto tecnologia, é games, mas no computador, é jogando Doom no escritório do meu pai, o primeiro Doom. Era o Windows 95, eu devia ter Não era numa Air Fryer, não, né? Porque hoje em dia tem Doom em todos os lugares, né? Não era. Era no computador. Eu lembro exatamente o ambiente onde isso aconteceu. E talvez o mais importante é que eu joguei, eu não deveria ter jogado, e no dia eu tive pesadelo com o Doom ainda por cima. Os gráficos impressionantes te assustaram. Na época era muito bom, né? Hoje você vê e pensa, caraca. Mas aquele Doom teve que andar pro Doom de hoje correr, né? Exatamente. E os smartphones, quando foi que entraram na sua vida? Eu tenho 2 irmãos. Talvez não os smartphones, o celular antes do smartphone, tá? Mas eu lembro que um belo dia eu cheguei em casa e devia ser depois da escola, sei lá. E aí entrei no quarto dos meus pais para fazer alguma coisa e aí tinham lá as mesas de cabeceira e do lado que meu pai, né, usava, tinha uma caixa. E aí eu perguntei para minha mãe, o que é isso? E ela respondeu, é o novo filho do seu pai. Era o 4º filho, portanto. Uhum. E aí eu acho que era um Nokia muito antigo. Não, era um Motorola muito antigo. E assim,
de tempos em tempos trocava de celular, não com a facilidade que se tem hoje em dia, mas assim, é importante dizer, comprado a muito custo, inclusive, né? Muito sacrifício, mas o aparelho estava lá presente. Aí, no caso dos smartphones, eu me lembro de já acompanhar de uma forma mais ativa, mais consciente do que estava vindo. Não sabia que ia ser essa revolução toda, até porque eu já era adolescente. Então, nisso, eu consegui acompanhar, ver as evoluções, o celular da Xuxa, o Nokia, eu acho que é o 3310, que foi um dos mais famosos. No colégio, já no ensino médio, alguns coleguinhas começavam a ter celular, um que transmitia para o outro por infravermelho, assim. E aí foi. E no caso dos smartphones, portanto, eu lembro de, na faculdade, já fazer anotações no smartphone, já ter um smartphone melhorzinho assim, não era nenhum dos sistemas atuais, mas melhorzinho. E o restante é história, é o que está publicado no Tecnoblog, na CBN, no Tech Tudo, na Globo News. O Tassius, ele é muito polido, ele não fala de marcas, mas eu falo de marcas o tempo todo aqui. Eu lembro exatamente o meu primeiro telefone, o meu primeiro celular e o meu primeiro smartphone. Uhum. O meu primeiro celular foi um Nokia também. Eu não vou lembrar o modelo dele, mas ele acendia toda a lateral e o Nokia tinha aquela coisa que se botasse ele de pé, ele ficava girando, dançando assim no ritmo da música. Era uma maluquice. Era o Vibracol. Ele tinha tela colorida já, o que pra época era um o avanço. ápice Eu lembro que o meu primeiro telefone com câmera foi o MC60, que era uma tranqueira da Siemens. Ele era lindo, ele tinha um xizinho na frente assim. Depois eu vou pedir pro Igor colocar todas as imagens. Era maravilhoso. Eu comprei ele pelo design, que era maravilhoso, mas a câmera era uma porcaria. Sim. E eu odiava depois a câmera dele. Mas era um dos primeiros telefones com câmera a serem vendidos no Brasil. E o meu primeiro smartphone foi um Galaxy já. Olha! Galaxy 5. Um dos primeiros Galaxies lançados pela Samsung. Eu comprei ele em 2010, se eu não me engano. Tinha um sistema chamado TouchWiz, que era o terror dos consumidores. Esse meu já era Android. Na época, o que tava bombando... Mas daqui por cima do Android vinha o TouchWiz, entendeu? Ah, tá. Era a personalização deles ultra pesada. Esse já era o Android, ele tinha aquele robozinho impresso na parte de trás. Bons tempos que os telefones Android vinham com um robozinho impresso na parte de trás. Cheio de botão físico, tinha um botão de pesquisa, uma lupinha pra você pesquisar no Google. Não, assim, eu falei da faculdade, eu lembro que na faculdade eu usava o Nokia E71. E era um que o teclado, esse já era o teclado QWERTY, eu acho que era o teclado físico, mas era QWERTY. Nossa, na época, assim... Impressionante. Porque você não precisava ficar catando milho, digitando, né, nos números as mensagens, era mais pra aula. Nessa época, a BlackBerry dominava, né, o segmento? Na época do Nokia E71, sim. Mas eu nunca tive BlackBerry. A BlackBerry é um fenômeno que não pegou no Brasil, né? Ah, pegou. É que você não tinha dinheiro pra comprar, nas elites, nem né? Era uma coisa mais elitizada do que o iPhone hoje, talvez? Era mais elitizado, era muito mais corporativo, mas isso foi nos Estados Unidos também. É que o fenômeno BlackBerry tem um aspecto dele que é o seguinte, a gente recebia as notícias dos Estados Unidos, e principalmente veículos de comunicação, né, de negócios, que destacavam aquilo, pra gente chegava como se fosse a coisa mais, assim, popular do universo. E foi muito popular, de fato foi. Mas não era um eletrônico de consumo, como a gente chama, do jeito que o iPhone virou. Com certeza não. Mas a BlackBerry, ela também teve que andar pro iPhone correr. Ela moldou a cabeça de muita gente. E meu primeiro computador foi um Positivo, que daí foi o meu trauma com a computação. Porque assim, eu tinha um Positivo que era totalmente de entrada. Acho que a Positivo teve um papel fundamental nessa inclusão digital. Eles também tinham diversos programas governamentais que incentivavam esse tipo de trabalho que a Positivo fazia ali, de ter computadores mais de entrada para ter uma inclusão da sociedade na digitalização. Teve a Lei do Bem que falava disso. Exatamente. O meu primeiro computador era um desses. E era horrível. Ele vinha com um Windows que chamava Starter Edition, que é a pior tranqueira que a Microsoft já fez na vida dela, porque ele não tinha nem o visual do XP. Era um Windows XP, só que ele tinha o visual do 98. Sim. E aí, ele dava muito problema. E aí eu lembro que eu chamei um técnico, eu não entendia nada. Acho que foi aí que eu comecei a entender de tecnologia, que foi assim, eu não entendia nada disso. Pra não levar rasteira. Aí eu chamei um técnico e ele falou, esse Windows é uma porcaria, eu preciso formatar isso aí e botar o XP. Com um serial. Com um serial, com esse que você lembra de cabeça, provavelmente.
E eu falei, pois então faça isso. E o cara me cobrou um absurdo pra fazer isso. Eu falei, não, eu preciso aprender como é que faz esse negócio, porque eu não tô mais disposto, né? E aí, a partir daí, eu fui entendendo um pouco mais sobre computadores. Mas deixa eu te falar rapidinho, isso que você descreveu, eu acredito que tem muito a ver com o que ocasionou a ascensão dos sites especializados em tecnologia. Porque tem o Tecnoblog, mas tem Canaltech, tem Tech Tudo, tem Tecmundo, tem Olhar Digital, tem... Assim, talvez seja o segmento de cobertura com mais sites. Por quê? Porque nessa época, muitas pessoas tinham essas mesmas dificuldades e precisavam de pessoas que ensinassem a resolver. Não tinha ChatGPT, não tinha, sabe, não tinha muita coisa que a gente tem hoje. Então, os tutoriais acabaram sendo a principal forma, né, de audiência de receita desses sites Tinha os por fóruns muito também tempo. na época, Verdade, né? os fóruns. Saudosos fóruns também, que você ia lá e trocava com as pessoas, né, antes das redes sociais. É. E aí, eu acho que a gente chega numa coisa que é bastante interessante. Primeiro, né, aí acho que no Brasil, quando se fala de smartphones e de telefones de maneira geral, você tem a Nokia e a Motorola com um papel muito fundamental nesse começo, né, dos celulares. Sim, tinha outras também. Quem? Tinha muito player, né? Eu lembro da Kyocera. Eu queria um telefone da Kyocera. Tinha Gradiente. Gradiente, saudosa. Kyocera. Que até hoje perturba a vida da Apple com a história do iPhone. É né? verdade. O Gradiente iPhone. Tá no Supremo. Não lembro se resolveram, mas tá no Supremo. Olha, havia outras, assim, eu tô tentando puxar agora da memória, mas era muita opção. Tinha muito player, né? Eu lembro de ter eu queria eu queria muito um celular da Kyocera. Eu falei, gente, onde eles estão hoje? Na impressora, provavelmente, né? E aí, depois a gente vai tendo essa evolução, tanto do ponto de vista do computador, né? Que a gente tinha o computador para casa, depois todo mundo usava aquele mesmo computador, né? Inclusive naquele mesmo móvelzinho, com o negócio do teclado que você puxava, né? Era de correr. Icônico, né? Icônico. E aí a capinha pra tudo, pro monitor de tubo. A gente viu muita coisa mudar no intervalo de 20, 25 anos. Aquelas capinhas de plástico que botava por cima, sim, né? Sim. Desligava. O plástico que amarelava. A mensagem, seu computador já pode ser desligado. Com segurança. Com segurança. Desligava, botava a capinha. E a gente foi vendo, aí esse computador passou para um laptop, né, um notebook, que depois passou a ser mais pessoal. Hoje computadores são todos pessoais, ninguém acha que, assim, pouquíssimo provável que tenha essa história do computador para casa inteira de uma maneira mais ampla, falando assim. Obviamente que tem vários recortes de poderes aquisitivos e da sociedade, mas é muito mais comum que os computadores hoje eles sejam mais pessoais, até para trabalho, né? No trabalho, você tinha o computador que ficava lá na empresa e podia ser na você... sua mesa, né? E podia ser você ou podia ser outra pessoa. Você podia, inclusive, trocar usar o computador que outras pessoas utilizavam. Eu trabalhava numa empresa que a gente revezava um determinado computador, porque era um computador específico que era para determinadas coisas. Mas hoje em dia todo mundo tem seu notebook, tem a história do home office para você poder levar para casa, é muito mais prático. Mas mesmo que você trabalhe presencialmente nas empresas, é natural que você tenha um notebook e essa computação pessoal, né? E ao mesmo tempo, nos telefones, a gente foi vendo... acho que o brasileiro também é muito early adopter de telefone, né? Sim. Com o poder de compra que a gente tem, que é muito reduzido em relação ao do americano e do europeu, a gente ainda assim gosta de estar com a tecnologia de ponta. Se a gente não tem, a gente gosta de pelo menos estar informado sobre o que é. Acho que isso explica muito do sucesso do iPhone no Brasil, mesmo nos preços que ele tem em comparativo percentual para um brasileiro do que é para um americano ou para um europeu para comprar um iPhone. E se não tem o iPhone, compra o iPhone, inclusive. Né? Na Uruguaiana, ainda na 25 tem de março. Isso. Não sei no se ainda começo tem. Tinha muito isso, né? Eu tinha um amigo que tinha um iPhone. Era assim, passar raiva com esses negócios. Mas tinha gente que só conseguia comprar isso. Né? Aí eu acho que tem isso, né? Nesse começo do iPhone, que o iPhone ficou muito conhecido como a tecnologia de ponta, a gente teve as histórias dos iPhones, mas chega uma hora que o consumidor entende que não adianta, que a câmera do iPhone não vai rolar. Sim, né? Com certeza. E aí, como que você acha que, mesmo diante desse boom de marcas que a gente teve, poucas conseguiram se consolidar no Brasil? A gente vê hoje um outro movimento, que é das chinesas, que a gente pode até falar isso depois,
Mas assim, é isso que você falou. No começo a gente tinha Siemens, a gente tinha Kyocera, a gente tinha uma Sony, Sony, de verdade. Sony de verdade. A gente tinha uma série de marcas investindo nesse mercado. Eu não tenho muita ideia de como está ao redor do mundo, mas imagino que ao redor do mundo também se diminuiu muito esses Sim. players, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho, por que você acha que quem está aqui hoje, uma Samsung, uma Apple, uma Motorola, pô, inventou o telefone, né? Aham. Eu celular. entrevistei o tiozinho. Entrevistou ele, né? O vovozinho, é super simpático, inclusive. E estarem aqui até hoje, o que você acha que elas fizeram de certo, assim, para estarem aqui até hoje? Olha, eu acredito que existam motivos que são empresariais e motivos que tenham mais a ver com produto/tecnologia. Então, partindo da parte de tecnologia, várias dessas marcas ficaram pelo caminho porque elas não souberam acompanhar, não sei se investiram o suficiente em pesquisa e desenvolvimento, ou a pesquisa e desenvolvimento que era o que o consumidor queria de fato, e aí nisso veio a dificuldade e acabaram, né, desistindo. Um exemplo super recente é o da LG. O da LG deve ter o quê? Uns 5 anos, eles abandonaram, saíram no mundo inteiro do setor de celulares porque não dava dinheiro, é isso que eles falam. E o celular é um negócio complicado, porque para você, de fato, fazer dinheiro, né, para a empresa ter lucro, precisa ser num volume muito grande. Vender um celular, eu estou simplificando aqui a explicação, né, mas isso que eu ouço dos empresários e tal. Vender um celular ou 1000 celulares não é isso que ajuda a pagar a conta. Você precisa ter realmente um volume de milhões e milhões e milhões pelo mundo. Então, essas empresas, várias, não conseguiram acompanhar, abandonaram. Por outro lado, e aí já trazendo, vou primeiro puxar aqui o assunto dos chineses. Os chineses, eles viram aí uma oportunidade diante dessas perdas que vinham acontecendo para, estando na China, que é a fábrica do mundo ainda hoje, criar... Primeiro, assim, eles foram aprendendo a fazer celular porque o iPhone é fabricado lá, né? Então, assim, eles tinham acesso, né? Tem muita coisa que corre nos bastidores. Eles aprenderam a fazer celular. Eles aprenderam como usar os componentes. A China tem um movimento em prol da educação muitíssimo forte, né? De engenheiros e tal. Então, em resumo aqui, as empresas chinesas, elas conseguiram bons trabalhadores, escala e componentes baratos. Montaram e chegaram a celulares que são super competitivos. São esses os celulares que estão vindo para cá, para o Brasil, agora nos últimos anos. Porque eles competem com um Samsung, um Motorola, um iPhone, só que com preços, em tese, melhores. Aí você vai ver, o mercado hoje não está essa tese não está mais se sustentando tanto. Os aparelhos vários estão bem caros, inclusive. Mas no início, principalmente quando se tinha importação... fácil, digamos assim, né? Descaminho em alguns momentos, existia essa possibilidade de trazerem para cá. E das empresas que são já legado, né, que são as tradicionais, que permanecem, o que eu vejo é principalmente um trabalho muito forte de marketing, é um caminhão de dinheiro, principalmente no caso da Samsung. A Motorola, um pouco menos. A Apple, nos últimos 2 anos, também tem comprado muita... Eles não fazem eventos e tal, mas tem comprado muita mídia para se manterem relevantes. E a negociação com os variados canais. Então, conseguir vantagens no varejo, conseguir vantagens em posicionamento lá na página da Amazon, quando pesquisa e tal. Então, eles não são ingênuos. Essas empresas, elas são profissionais. Então, eles sabem que se baixar a guarda, pode surgir um produto que vá conquistar o consumidor brasileiro por um preço mais acessível. E elas investem nisso. No caso específico de Samsung e Motorola, ainda tem um fator político. Elas estão sempre dialogando com os muitos governos que tem por aí e trabalham super bem a parte de isenções, tributação, né, as vantagens que surgem ao montar esquemas de fabricação. Aqui, quando eu digo esquema, né, o formato lá de fabricação que traz um sem número de créditos tributários e várias outras coisas que um tributarista explicaria melhor do que eu. Mas, assim, não é por acaso que vários aparelhos ainda são fabricados em Manaus, por exemplo. Agora muito em Campinas, mas ainda se utilizando de dispositivos que ajudam a reduzir o custo. O que eu acho que até do ponto de vista
sem querer entrar muito na questão política da coisa, foi um pouco do erro dos Estados Unidos, né? De terceirizar toda a fabricação do seu iPhone para os chineses fazerem, porque era uma mão de obra barata, pensando no curto prazo, mas sem pensar que no longo prazo você estava dando sua tecnologia para eles e agora você vai ter uma baita dor de cabeça, porque você vai ter um sem número de concorrentes chineses que têm o know-how da sua tecnologia, Sim. produzindo basicamente, obviamente o iPhone tem seus diversos diferenciais e tem muita tecnologia americana também envolvida nisso, design também, que é muito importante, mas assim, os caras sabem fazer um baita de um smartphone agora e eles não sabiam antes, né? Não sabiam. Hoje em dia é muito mais difícil você construir um telefone nos Estados Unidos porque o americano não sabe montar um iPhone. Não sabe. Os americanos, eles são bons de projetar, mas é assim, isso é o que eu ouço, tá? O que eu ouço você montou lá o projeto e tal, tô simplificando mais uma vez, mas aí esse projeto vai para a fábrica. E na fábrica, principalmente na Foxconn, eles têm os engenheiros de materiais, engenheiros de produção, o próprio pessoal da montagem dos aparelhos, que veem aquilo e fala, não, aqui a solução vai ser essa, essa e aquela. Obviamente isso é feito a muitas mãos, mas hoje o próprio Tim Cook já falou e o Steve Jobs já falava, o Tim Cook também já falou que não tem nos Estados Unidos o número de profissionais suficientes para tocar esses projetos, porque você precisa ter na fábrica, não é só um engenheiro que projeta o negócio. Você precisa ter na fábrica engenheiros que resolvem a máquina deu algum tipo de problema do dia a dia, né? Exatamente. São profissionais. Aquela ideia que muita gente tem dos chineses como, mas sabe, é um profissional mediano que fica ali só apertando o parafuso. Isso ainda tem, mas tem muitos que são assim ultra qualificados para esse trabalho específico, que é o que faz a coisa funcionar. A gente No Brasil não tem isso. No Brasil é a linha de montagem robótica, poucos profissionais e é realmente montagem. O desenvolvimento é muito pouco. Você acha que dava para melhorar isso? É difícil de falar, viu? Mas assim, a China, ela acabou se tornando um parâmetro para o mundo inteiro. Não só em relação a Estados Unidos ou Brasil, porque eles realmente investiram em educação. A Índia está fazendo esse movimento agora. Então, a boa parte da produção de iPhone está saindo da China e indo para a Índia, até pela questão lá das tarifas. Dá para pensar em algo assim sendo feito no Brasil? Olha, são muitas e muitas e muitas questões. Fabricar no Brasil é caro. Existem muitas nuances, mas, assim, sendo bem objetivo na minha resposta, eu não vejo interesse da indústria e nem interesse político para destravar um processo como esse, sabe? Até porque os chineses acabaram ficando muito bons nisso e eles produzem em escala global. Então, para fazer uma produção específica para um país, eu não sei se é economicamente viável. Tá. Então, a gente tem que se contentar em vender soja para eles mesmo, é isso? Voltando aqui agora, a gente tem esse novo momento que eu acho que os smartphones estão com esse novo respiro, que são a entrada desses chineses no mercado brasileiro, no mercado mundial de maneira geral. Tem aí a Oppo, tem a Realme, tem a Xiaomi, tem a Huawei. Isso, tem essas 4. E outras vindo, a Tecno deve vir... a Honor também, a Honor, né? que era da Huawei. Algumas pessoas dizem que ainda mas eles negam. Mas era da Huawei. É interessante porque são vários nomes que, a primeira vez que eu falei esses nomes, sei lá, na minha coluna na CBN, eu falava lá, não, a Huawei, que é uma empresa chinesa que vende também aparelhos de telecomunicações, você tem que fazer essa vírgula, né? Tem que fazer essa explicação. E isso tem passado já. As pessoas já estão se acostumando. Estão entendendo quem são, né? Eu lembro que... o público, eu acho que está muito mais veloz para pegar essas coisas. Acho que o público brasileiro gosta, né, de estar atualizado em relação a isso, né? Ele gosta de saber o que tem de novo nesse universo, né? O que os executivos me falam quando eu vou nessas reuniões, principalmente no Vale do Silício, é que o público brasileiro ele é perfeito para empresas de tecnologia, seja de produto, seja de serviço, porque o público, de modo geral, gosta de novidade tecnológica e gosta de se comunicar. Então, o brasileiro ele fala sobre as coisas que ele comprou. Ou se não pôde comprar, ele fala sobre aquilo que ele viu e que vai ajudar no trabalho, que vai tirar fotos melhores. Acabam nadando de braçada, porque tem mercados em que isso é muito mais difícil. A cultura ela é diferente, né? E aí não é tão simples de convencer a comprar um celular de
10 mil reais, 12 mil reais, isso para citar alguns dos mais caros. E aí que tá. A gente tem esses telefones, mas no fim do dia, eles chegam todos muito parecidos, né? Você vai ter pequenas modificações. Você tem 2 sistemas operacionais que travam um pouco isso. Acho que travam mais do que travavam nos computadores. Nos computadores a gente também tinha 2 sistemas operacionais, um restrito à Apple, que era o macOS, e o outro que era o Windows, que adotado em larga escala, mas o Windows era muito mais amplo, mais aberto para se fazer customizações e modificações do que o Android no começo até era bastante aberto, mas está ficando cada vez mais fechado, né? Tá ficando impossível de fazer qualquer coisa fora da linha do que o Google espera que seja feito ali com o telefone. Quem assim, luta bravamente nesse quesito é a Samsung. Porque se você reparar, existe o Android, né? As divulgações que a gente vê do Android, a nova cara do sistema, mas no Brasil isso é muito pouco relevante, porque a Samsung, ela vende entre 50% e 60% dos smartphones. Então, o que a gente conhece como Android é muito o que a Samsung fez com a One UI. E aí, na sequência, vem a Motorola com a segunda posição lá e tal. Mas é assim, em outros países, talvez não seja dessa forma, entendeu? Nos Estados Unidos e tal. Então, e aí, com os telefones todos muito parecidos, eu imagino que assim... Mas por que você acha que são muito parecidos? O que faz um usuário escolher um telefone hoje? A câmera, o preço e talvez um pouco do design? Ou um pouco da marca? Porque a Apple vende um pouco pela marca. Vende. Acho que talvez a única marca no Brasil que venda ainda telefone... bateria... A bateria talvez. Não, a bateria com certeza. Esses são os quesitos, né, as características que costumam aparecer nessas pesquisas que rodam internamente pelas empresas. A bateria, câmera, bateria, o processador, tem gente que se importa muito ainda, o tamanho da tela, mas isso vem, né, sendo superado. Hoje as telas já são bem grandes e tem uma parte do público que quer saber, dentro de design, especificamente a cor. Qual é a cor do telefone? Mas vai colocar capinha. Bom, mas isso é o que dizem as pesquisas. Por mais que coloque a capinha... Doido isso, né? Eu tava no evento da Motorola, eles disseram que eles vendem muito mais telefones coloridos, das cores não convencionais, do que telefones preto ou branco, essas cores tradicionais. E no fim das contas todo mundo põe a capinha por cima. Mas pode ser uma capinha transparente, né? Pelo menos. Mas é um cenário, por exemplo, que a Motorola tá indo muito bem, né? Eles estão fazendo telefones com Swarovski, que estão fazendo telefone com aquele material lá de carro italiano, esqueci o nome agora. Alcantara. Alcantara, estão fazendo coisas muito diferenciadas. Fizeram parceria com a Pantone também para ter cores diferenciadas e tudo mais, né? É que a Motorola está caminhando para a premiumização do produto deles. É algo que o próprio CEO no Brasil, o Rodrigo Vidigal, já falou. Não, a gente quer produtos que atinjam um público mais qualificado, com mais grana para gastar, né? Na realidade é isso. E aí um ponto, inclusive, que eu queria trazer, não sei se é o momento aqui, mas... o setor está estagnado em termos de vendas. Eu até separei o número. Em 2025, devem ser 37 milhões e meio de unidades vendidas. Isso de acordo com projeção da IDC. Se for isso mesmo, é um recuo de 6,9%. Então, está vendendo menos unidades, mas os aparelhos estão mais caros. Já reparou? Repara nos últimos 5 anos. Antigamente, você comprava um bom celular por... R$1.000, R$1.100, isso pelo que eu tenho visto, tá? Hoje, um celular assim, que você vai ficar tranquilo por um determinado período ali, por uns 3, 4 anos, tá R$1.600, R$1.700, por aí. Então, por mais que o número de aparelhos diminua, esse mercado ainda movimenta muito dinheiro. O ticket subiu muito nos últimos tempos. Movimenta muito dinheiro, acho que vende-se muito telefone. O telefone, você sair sem telefone na rua, parece que tá pelado, né? Parece que você esqueceu alguma coisa muito... Se esquecer a carteira, você não se sente tão incomodado quanto esquecer o telefone, né? Até porque hoje a carteira tá dentro do telefone. E no Brasil ainda tem o fator dos roubos, né? Como a gente tem esse problemaço, a troca acaba sendo mais frequente do que numa Alemanha, numa Inglaterra, em outros países, que isso não é uma preocupação. É bizarro. E ainda assim, o telefone fazendo parte da vida das pessoas e vendendo muito, como a gente vê essa estagnação. Mas acho que a estagnação maior que a gente vê... É estagnação ou é maturidade do mercado? Porque assim, antigamente vendia-se muita geladeira.
Hoje não se vende tanto, sabe? Houve um momento em que você bateu num determinado teto de expansão e passa a ser um período de renovação de tempos em tempos. Eu acho que essa é a pergunta desse podcast. Gente, eu vou ser expulso do podcast. Essa é a pergunta desse podcast. Eu acho legal que você tenha trazido ela, mas eu vou só reformular ela e vou devolver para você de novo. Tá bom. Passa ou repassa? No atual cenário, é difícil surpreender com um smartphone. Por quê? Porque o que é o básico de um smartphone já está estabelecido. Sim. Né? Então ele vai ter uma boa câmera, ele vai funcionar com um dispositivo de aproximação para acesso à carteira de pagamentos. Ele já tem ali toda a sua estrutura estabelecida, os aplicativos e tudo mais. Uhum. Então, nos últimos anos, quando você vai cobrir um dispositivo novo, sim, você acha que você... Porque, eu lembro do Galaxy S2. Pô, um negocinho dessa finurinha. Eles faziam uma propaganda passando debaixo da porta. Isso parecia fantástico, entendeu? Extremamente empolgante. Você sair para um dispositivo extremamente fino. Ainda estava tudo sendo construído, sendo definido. O que seria o Android, o que seria os smartphones e tudo mais. Então tinha isso, aí era uma câmera frontal, aí de repente é duas câmeras frontal, aí de repente é uma câmera frontal que sobe, aí tá todo mundo arriscando, fazendo coisas diferentes. Só que até pelo problema que você falou, de que precisa vender muito, eu lembro da LG, por exemplo, lançar um telefone todo modular, lembra? Aquele telefone totalmente modular? Lembro. Eu achava fantástica essa ideia. Mas não rolou. A Motorola conseguiu ir bem com essa história do modular com a linha Z, por um tempo, né? Você tinha os snaps que você colocava. Durou 2 edições, mas pelo menos foi mais do que acho que todo mundo que tentou fazer alguma coisa modular. Até hoje tem os viúvos do Moto Snap de... Era de projetor? Projetor, isso. Sim. Eu queria muito. Eu tive um Moto Z, eu tinha o da câmera, que eu não funcionava muito bem o da câmera não, mas era uma puta marca, era a Hasselblad, estava envolvida junto com eles, eu era doido por causa desse. Mas aí você tem esses ambientes onde se precisa vender muito para conseguir se sustentar. E não vende telefones que sejam mais específicos para uma coisa ou para outra, que poderia fomentar um pouco dessa inovação do mercado. E aí a minha pergunta para você é: você acha que, primeiro, a gente está estagnado nessa parte de inovação? Porque hoje em dia só se ouve falar de inteligência artificial, né? Sim. Eu vi um vídeo ontem que era as empresas de tecnologia em 2025. Você viu esse vídeo? Aí aparece AI, chega na Apple, é a nova calculadora pro iPad, né? Vi. E é verdade. Não mentiu, né? Não mentiu. Você acha que a gente está estagnado nesse mercado e você acha que tem alguma saída que não seja a tranqueira da inteligência artificial, que é para onde está todo mundo caminhando, porque parece ser o único lugar possível de inovação? Olha, o pessoal fala muito assim, qual vai ser o sucessor do celular, né? Mas eu me pergunto se precisa ter um sucessor. Da mesma forma como, qual foi o sucessor da televisão? Assim, muita gente usa o smartphone como tela principal, mas a televisão tá aí. É só ver os números do YouTube de consumo na TV, voltou a ser uma... Então, eu não sei se precisa, sabe, ter uma outra grande coisa depois de um produto que mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. É muito raro você ter numa indústria, né, saltos tão grandes e tão relevantes. Mas, dito isso, eu concordo que a gente chegou num momento de... Aí você pode chamar de maturidade ou de estagnação, do jeito que você quiser. Mas eu, enquanto jornalista, vendo as novidades são todas muito mornas. Muito mornas. O que me pega é que, às vezes, existem avanços de um determinado componente que vai, no fim... Que nem a bateria de silício carbono. A gente conhece as baterias de íon de lítio. Aí tá vindo esse novo jeito de fazer bateria, que tem o potencial para celulares mais duradouros. Mas isso não é feito da noite para o dia. Leva um tempo, tem que testar, né? Não dá para colocar aí a Samsung roda. Não vai testar de jeito nenhum. Não, essa eu tenho certeza que não vai se meter com silício carbono. Eles têm um trauma aí, né? Mas então essas pequenas coisas vêm acontecendo e eu noto que isso rola. A Huawei anunciou agora, semana passada, aqui no Brasil, um celular que tem câmeras. A câmera teleobjetiva são 2 lentes que funcionam com o mesmo sensor. Então é intercambiável lá, tem a explicação toda e tal. Mas assim, no fim das contas, é sobre fotografia melhor. É sobre maior autonomia de uso do aparelho. Então, nesse sentido, eu não vejo muito para onde a gente possa ir mais não. Porque assim, ao longo de 20 anos também, de celulares,
já testaram todos os formatos, já testaram todas as modularidades, já testaram de toda forma a capacidade do consumidor de pagar por esses produtos, né? Qual é a disponibilidade, assim, o interesse. Então, eu realmente acredito que a gente chegou no período de... o platô, né, que o pessoal fala. Se você já tem o carro com a roda redonda, digamos assim, você não vai tentar inventar uma roda quadrada, porque a redonda funciona bem. No caso específico do nosso país, o que eu sinto falta é de ver uma maior acessibilidade, de ter produtos realmente bons, né, com componentes mais modernos e a preços mais acessíveis, porque isso acaba sendo uma dificuldade de muita gente. As chinesas eram essa promessa, né? Eram. Só que aí as chinesas depois perceberam que para operar no Brasil existe uma estrutura cara de ser feita. Os profissionais, né, são profissionais altamente qualificados e não dá para fazer o que no começo vinha sendo feito, que importa aí e depois a gente vê o que faz. Não, se você vai fazer direitinho, aí você tem celular que... Né, a própria Huawei tem celular de R$32 mil. Tudo bem, é um negócio ultra específico. Mas a nossa estrutura tributária, ela é também um dificultador. Mas pensando no mundo como um todo, o celular chegou num ponto em que, se você tem condição, você pega um aparelho muito bom, com processador excelente, tira fotos boas, o que mais ele pode fazer? São nas entranhas dele a capacidade de processamento com inteligência artificial. Então eu acredito nisso. Meu sonho já falei isso, eu vou me aposentar o dia que inventarem um celular que tem uma tela holográfica, sabe? Tipo Star Wars, que aí você não precisa ficar olhando, aparece tudo, preenche a sala, sei lá, alguma coisa assim. Acho que ainda está longe. Então Minority Report. Exatamente. Depois, o pessoal já inventou os óculos de realidade virtual, que não são um super hit, apesar de ter públicos específicos que se dão bem com ele. Já inventaram o smartwatch, que, é muito maneiro de ter, ajuda em um monte de coisa, mas não é o sucessor do celular. O anel inteligente, nem se fala, um produto ultra de nicho, assim, e vão surgindo outras coisas. Você tá com um aí, inclusive, né? Eu tô. Como tem sido a experiência com ele? Não estufou. Até o momento. Eu não tive nenhum problema. Não, eu gosto. Eu hoje não vim com smartwatch, mas eu uso smartwatch, eu uso smart ring, porque eu gosto de ter essas leituras de saúde, né? De como é que tá, principalmente assim, ansiedade, se eu tive uma palpitação, se eu não tive, é um negócio que eu tô sempre de olho. Mas assim, não é todo mundo que tem essa... Eu tenho, né? Eu tenho acesso em função do meu trabalho. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. A gente já volta para essa história dos wearables, que eu acho que vai ser uma parte importante dessa nossa conversa. Mas ainda dentro de smartphones, alguma coisa que a gente ainda não falou, que também pode ser uma promessa, são os dobráveis, né? Eles deram um fôlego novo para os smartphones. Todo ano alguém fala que a Apple tá pensando em um dobrável. Nossa, eu já me ferrei por isso. Por quê? Uma vez eu ouvi de uma fonte muito graduada o seguinte: no ano que vem eles vão lançar. Isso tem uns 2 anos. Mas assim, não é sempre que a gente acerta também, né? Não, pode ser que tenham mudado os planos depois disso também, né? Pode ser, mas assim... Vamos defender a sua fonte. Eu gravei um Tecnocast, o podcast do Tecnoblog, que eu falava isso. Ainda os ouvintes não vieram cobrar. Mas eu não tenho nenhum compromisso com erro também, né? Na época era a informação mais quente, assim. Todo ano dizem. Eu acho que tem uma coisa que seduz o usuário do iPhone, que é o dobrável. O usuário do iPhone, ele não consegue se conter diante de um dobrável, porque ele realmente acha alguma coisa... Eu acho que é impressionante, sim. Eu uso o Z Flip da Samsung já faz uns 3, 4 anos. Ele é meu telefone do dia a dia. E todas as vezes que algum usuário de iPhone vê, ele se encanta com o dispositivo. E logo em seguida ele solta a clássica frase: quando a Apple lançar eu compro. Né? Porque ele é muito fã da marca Apple em si, de todo o ecossistema que a Apple tem. Mas posso te falar um negócio rapidinho? Conheço várias pessoas que trocaram de iPhone para Galaxy, para ter o Galaxy dobrável também. Exato. É um nicho, beleza, não é, assim, 90% não vai fazer, mas nos últimos anos tem sido uma das fortalezas da Samsung para competir com a... Ultimamente, os fãs de iPhone também andam meio aborrecidos porque a Apple parou no tempo, né? A gente está discutindo a estagnação do mercado de smartphones, o da Apple, então... Não, parou. O 17 agora está bem interessante, assim. Mas a Samsung, durante vários anos, ela foi encantando e conquistando o consumidor de iPhone por causa disso, por causa do dobrável. Mas, no geral...
Eu separei o número aqui. É 0,7% no Brasil a venda de celulares dobráveis em relação, né, aos demais formatos. Então é um ultra nicho. Só que ao mesmo tempo, eu não sei se são os ambientes que eu frequento. Moro num bairro de classe média do Rio de Janeiro. Ando de ônibus, ando de metrô, às vezes estou no aeroporto. Eu tenho visto mais pessoas com dobráveis do que no passado. Você tem reparado isso? Cara, eu tenho. Acho que tem um pouco da atenção seletiva também, né? Desde que eu comecei a usar eu passo a ver mais, eu reparo mais. Eu acho que eles têm ficado mais baratos. Eu tenho visto promoções do Z Fold a R$5.000, assim. O negócio, 12? O negócio foi lançado 12. a 12, né? Uhum. Então, a Samsung tá competitiva no preço, Tá. E o produto é bom. né? Acho que é isso também. No começo, a gente foi cobaia, né? No começo dos dobráveis. Vamos falar a verdade? O meu primeiro dobrável, ele deu um piripaque e parou. Ele teve que ir para assistência técnica. E eu entendia que era natural, porque era igual o Android quando a gente tinha lá em 2010, 2011. Era um momento de construção. E eu acho que é isso. As novas tecnologias demandam esse tempo para você conseguir, para ela conseguir ficar mais estável, né? Eu acho que o que a Samsung fez com os dobráveis foi muito disruptivo, principalmente pensando no mercado brasileiro. Você tem outros players ao redor do mundo trabalhando esse segmento, mas no Brasil, basicamente, é a Samsung e agora a Motorola também investindo bastante nisso. As duas empresas já me disseram que o que mais converte ex-usuários do iPhone é o dobrável. Tá vendo? É bom que a gente tá aqui trocando figurinha de fonte também, né? Exato. Que o que mais converte o usuário do iPhone é o dobrável, e porque eu acho que ele tem esse sex appeal de ter alguma coisa relevante Nova, de novo, né? nova, e que surpreende, né? Sim. Eu já senti falta do dobrável. Teve uma época que eu fiquei sem usar um dobrável, fiquei usando telefone em barra, é esquisito falar isso, né? Tradicional. O tradicionalzão. Eu sentia falta de, por exemplo, poder colocar ele em cima da mesa e virar pra câmera ficar pra mim. Legal. Eu comecei a sentir muito falta disso, entendeu? Hoje em dia eu sinto falta de não poder fazer selfie com a câmera traseira, Que é muito melhor. que é muito melhor. Então, E eu gosto, principalmente no caso dos aparelhos com, né, característica Fold, é aquilo da tela grande para quando eu tô resolvendo coisa de trabalho. Às vezes eu preciso, sei lá, eu tô editando a home do Tecnoblog. E a gente tem lá o sistema interno e tal. E é arrastar e soltar para montar os destaques. Acaba sendo muito mais fácil numa tela grande do que no formato tradicional. Daí eu sofro nessa hora. sem dúvida, sem dúvida. Então acho que os dobráveis podem ser então esse novo elemento que vai dar mais uma sobrevida para os smartphones. Você acha que a Apple entra nisso? Eu acho que ela entra. Infelizmente não entrou quando eu achei que ela ia entrar de fato. Sem falar de prazos aqui, tá? Pra você não se comprometer. Mas o Mark Gurman, que é um jornalista da Bloomberg, ele recentemente vazou informações. Esse cara nunca vai entrar no prédio da Apple porque ele vaza tudo antes. Tá igual correto. eu em certos lugares aqui no Brasil. Olha só. Persona não grata. Mas o Mark Gurman, ele revelou que a Apple ia fazer o seguinte. Em um ano seria o ultra fino, que foi o que aconteceu, né? O iPhone Air. No ano seguinte, é um projeto de 3 anos. Então, iPhone ultra fino no ano, depois o dobrável e depois então, em 2026 o dobrável e aí em 2027 um aparelho que não tenha mais nenhum tipo de porta USB, botão, nada. Vai ser uma barra e essa barra com vários sensores. Se essa visão se concretizar, porque tudo por hora é rumor e vazamento e tal, pode ser que a Apple dê uma mexida, sim, no mercado. Em específico, nos Estados Unidos, eles são muito fortes, né? Metade do mercado americano é de iPhone. Lá, iPhone é sinônimo de celular, porque no Brasil, assim, tá longe de ser a realidade. 90% é Android, mais ou menos. Então, a hora que eles fizerem, eu acredito que sim. E, assim, é capaz até de destravar a cabeça das pessoas sobre durabilidade, sobre usabilidade do dobrável. Mas hoje continua sendo um produto de nicho. Eu não tenho a menor dúvida disso. O muito louco disso é que tem pessoas muito... o high performer, né, que fala, que não abrem mão do dobrável.
porque entendem que dá para trabalhar melhor, você ganha mais dinheiro por ter um dobrável, então essa imagem da pessoa bem-sucedida, da pessoa super produtiva, eu acredito que colou no dobrável, principalmente o de fold, né? E no flip é questão do estilo, de ser, é um negócio da moda, a Motorola fez com o Swarovski, né, conforme você falou. Então, e assim, né, empurrando a sardinha pro teu lado, que é o do marketing, da publicidade, é um negócio muito visual, né? Você vê lá na propaganda abrindo toda hora, o cara vê o Z Fold 7... Pessoa filmando assim, não tem a menor necessidade de filmar com o telefone assim, mas é a aesthetic, né? E é legal, a imagem é legal. O cara, no fim das contas, ele vai e compra um Galaxy A57. Mas isso foi porque, primeiro, o filme do Z Fold 7 pegou ele, foi na loja, viu, achou maneiro, achou o sistema maneiro, várias coisas são replicadas em vários produtos da Samsung, né? No fim, é muito caro. Aí eu vou pegar esse outro aqui. Ele se sente um pouquinho comprando aqui. Não comprou aquele, né? Mas tá levando um pouco do conceito que eles estão tentando empurrar pra frente. Legal, eu acho muito interessante. Eu já testei o Fold. O Fold pro meu uso, assim, não... Aliás, o último Fold agora, o 7, realmente me pegou. Porque eu achei um baita de um telefone. Delicinha. Assim. Eu acho que eles chegaram num formato legal, porque eu nunca gostei, que achava o Fold muito estreito, Sim. Ele fechado, né? E ele aberto eu não vejo muitas utilidades para ele no meu uso. Nossa, eu uso toda hora. Sério? Quando eu tô com Fold, eu uso toda hora. Fico ali abrindo. No meu uso eu não tenho usado. Eu usei ele já para jogar, é muito legal para jogar com uma tela gigante, né? E é impressionante, porque assim, quem nunca mexeu num Fold, quando você tá com ele deitado na sua cama e você abre aquela tela, parece que é muito maior do que ela realmente é quando você vê numa propaganda, assim, ela é imponente, assim, né, quando você abre. Mas eu não achei tantas utilidades para ele. Agora o Flip, para mim, realmente, eu não fico sem mais o Flip, assim, é um negócio muito impressionante. Hoje eu uso 2 telefones, mas o Flip sempre fica ali comigo. Indo agora para a parte dos wearables, para a gente ir caminhando um pouco mais para o fim do nosso episódio. É que eu queria fazer um parênteses rapidinho. Pode fazer. E nessa história toda, um negócio que acabou passando batido no Brasil é o 5G, né? Porque a gente falava de 5G, vai ser mais rápido e tal, vai revolucionar. Aí começaram a trazer os primeiros celulares com 5G, que poderia ser um fator de renovação, inclusive. O 5G impulsionou vendas da Apple nos Estados Unidos, quando ela colocou 5G, acho que foi no iPhone 14. E aqui, as pessoas têm Deu celular... a mínima. Não sabe nem estar ativo no telefone. Até porque as pessoas, né, diversos consumidores hoje têm celular 5G numa região com rede 5G, né, que é uma logística toda complicada, e não perceberam benefício nenhum, continua lento igual. Então as marcas, de modo geral, nem têm batido tanto na tecla do 5G, principalmente fabricante, né, nem tem batido tanto na tecla do 5G quanto há 3 anos, se você reparar. As operadoras sim, né, até porque precisa movimentar a tal da novidade, mas... mas aí eles inventam 5G Plus, Ultra Advanced, de umas coisas que depois tem que vir alguém para falar, dá uma seguradinha aí. Não né? é bem assim. Mas falando também sobre o 5G, acho que o 5G também está muito envolvido com essa história dos wearables. Eles eram uma promessa dos wearables também, né? Porque para você se comunicar com eficiência e agilidade, o 5G iria promover essa experiência com baixa latência e tudo mais. Estaria tudo conectado, né? A ideia é essa. Você tem o telefone principal, mas o seu relógio tem um número para você receber ligação. Ou a sua pulseira fitness, sei lá o que mais inventarem. Isso não aconteceu ainda, né? Nem vai, é muito mais caro. O produto é mais caro, tudo bem, o produto não é muito mais caro, mas ele é mais caro. Tem a operadora que cobra para liberar, né, o número num aparelho secundário, e aí acaba sendo um custo maior. E assim, a impressão que eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é de que as pessoas não viram tanta necessidade nisso. Porque quem está com o wearable geralmente está com o telefone por perto. E aí o telefone vira o hub para jogar lá as notificações. E, Matheus, a gente também tem que tomar cuidado para não viver num mundo em que o tempo inteiro é notificação, sabe, pipocando para você. Já teve gente no meu WhatsApp que eu falei, olha, quando você for escrever... Manda as mensagens assim. Já mandou isso pra mim. Porque senão você tá lá e fica... Eu mando assim, de 3 em 3. Depois é bloqueado, não sabe por quê. Eu não vou mais te mandar mensagem. Não, então, manda tá? sim. Mas você não acha que também
acho que o que trava um pouco isso são as próprias operadoras aqui no Brasil, porque elas sempre foram... o WhatsApp só é o que é no Brasil graças às excelentíssimas operadoras que nos cobravam caríssimo por SMS, enquanto nos Estados Unidos o SMS... Até hoje, assim, quando você quer mandar pra fora de um iPhone, né? Porque senão entra tudo ali dentro do iMessage e fica todo mundo ali dentro do iMessage, né? Com 50% de penetração. O iMessage é para eles um sinônimo de mensagem de texto, né? Basicamente. Mas quando você quer mandar para alguém que não tem um iMessage, aí como é? A bolinha, tem a bolinha azul e a bolinha verde, né? Aí a bolinha verde quando vai via RCS, né? Isso. SMS ou RCS. E lá o WhatsApp nunca se fez. Porque... Mas foi só lá, se você reparar. No restante do mundo inteiro... Mas você acha que na Europa o WhatsApp é forte assim, igual no Brasil? Fortíssimo. Na Alemanha, se não me engano, na Polônia, na Inglaterra, em vários lugares. O WhatsApp está começando a pegar agora nos Estados Unidos. Porque existe uma diferença muito grande do mercado de telecomunicações norte-americano para o restante do mundo. E a gente acaba olhando com muita atenção, né, com uma lupa para os Estados Unidos... porque parece ser algo muito próximo da gente, mas não é. Então, se você parar para olhar os números, eu não tenho aqui de cabeça, mas existe um indicador da indústria chamado ARPU, que é o gasto médio por consumidor. Nos Estados Unidos, vou chutar aqui para dar ordem de grandeza, tá? Mas é $50 por mês. No Brasil, é $5 por mês. Então, lá, as operadoras fazem um monte de coisa que no restante do mundo não fazem. A realidade europeia é muito mais próxima da nossa. A realidade indiana, onde o WhatsApp também bomba, assim. Então, a questão, né, das chamadas ilimitadas e SMS ilimitado, de fato, foi muito importante. A Apple ajudou a quebrar meio isso com o iMessage, mas eu tenho sérias dúvidas se tem tanta preponderância aqui para a nossa realidade. A gente tem o desafio do custo, sim. Existiam as limitações, sim. Mas eu não sei se foi, sabe, por causa disso que... Tipo, você que usa muitos telefones todos os dias, não seria ótimo você poder simplesmente só cadastrar um novo chip sem precisar fazer essa transição de um pro... Principalmente agora com isso, que é um trabalhinho, né? É um saco. Mas você diz do WhatsApp ou tudo? Não, dentro da operadora. Se ela te der essa opção de você ter o mesmo número de telefone em mais de um aparelho possível. Ah, não. Quanto menos puderem me achar, melhor. Eu acho que a gente tem muita inovação do ponto de vista de produto o produto físico do telefone e pouca inovação do ponto de vista de tecnologia o sistema, né? A integração. Sistema, Mas você vai ficar atendendo o telefone no relógio? Não, mas... Eu já atendi, é muito ruim. Uma coisa meio Power Ranger, né? Exatamente. Eu já tive essa vontade, mas hoje já não é algo que me seduz mais não, poder atender telefonema. Aliás, eu não quero atender o telefonema. Sim. Se puder ter uma recusa automática de todas as ligações, eu contrato. Pago caro por isso, inclusive. Seria ótimo. Existe um público que acaba se interessando mais por conectividade nos wearables, que é quem faz esportes radicais, até por uma questão de segurança também. Se teve um problema com o seu celular, ou às vezes, dependendo do esporte, você não pode levar o celular, né? Sei lá, você está surfando, não dá para levar o celular, mas você consegue levar o relógio e continuar recebendo, computando as coisas, né? Sabendo onde você está, etc., mandar um SOS, aí sim, mas para a maioria do público, ter 5G, não ter 5G, o que tiver mais barato é o que as pessoas estão comprando. Sim. Agora eu tô aqui com um dispositivo que você me emprestou há alguns dias para eu utilizar, e eu te falei, né, isso antes da gente começar a gravar, que foi uma das poucas coisas que me deixou empolgado de novo com tecnologia, e foi até um dos motivos para eu ter sugerido esse podcast, que é esse óculos aqui da Oakley com a Meta, né, que ele tem. Depois eu vou fazer umas imagens dele aqui pro pessoal ver, mas ele basicamente tem uma câmera. Bateria em 100%. Bateria em 100%. Ligou. Ele tem uma câmera de um lado, do outro lado é um negocinho no formato da câmera para ter um indicador, né? Sim. E ele é totalmente conectado com o telefone. Com o aplicativo Meta AI. Que é uma pequena bomba esse aplicativo da Meta AI, porque ele tá no começo ainda, né? Aí, de novo, já melhorou muito, viu? Eu já peguei uma fase melhorada. Ele não falava português, agora fala. Ele fala esquisitamente português e quando não começa a meter o inglês no meio do caminho que você não entende muito bem. É robótico o negócio. Mas, de novo, eu acho que é igual a história do telefone dobrável. Meu primeiro telefone dobrável deu um piripaque, teve que ir pra assistência técnica. Esse relógio, esse óculos, eu espero que não dê nenhum piripaque porque ele tá emprestado comigo.
Mas eu fiquei muito surpreso e acho que me trouxe um frescor novo de essa tecnologia que encanta de novo. Sim. E para todo mundo que eu mostrei ele, o Igor tá aqui, que é prova disso, ele é encantador, ele traz esse aspecto dessa... Sabe a tecnologia parecer mágica, né? De fazer você ficar pensando, caramba, como é possível isso? Por exemplo, ele tem um falante que é aquele falante diferenciado que ele não entra dentro do seu ouvido, ele joga o áudio para dentro do seu ouvido. Ele né? é direcionado, sim. Quem tá em volta não percebe muito esse áudio, ele não é alto, ele não é que é uma caixinha de som que fica para todo mundo ouvir, ele é bem mais direcionado. JBL chora dessa hora, né? Porque não é a tecnologia dela. Tá aí uma oportunidade para Samsung, inclusive, de já fazer embarcado com a JBL junto, né? Mas aí, eu vou até fazer aqui, ó, eu vou botar aqui a gravação. Estamos aqui gravando agora, neste momento, diretamente do óculos. Ele pode fazer vídeos de até quanto tempo? 1 minuto? É mais de 1 minuto já. Mas... Antes era, eu acho que 1 minuto e meio. E são imagens boas, não é aquela imagem também tranqueira de um... TechPix. Que antigamente os primeiros dispositivos eles tinham câmeras mais simples. Mais simples, né? Sim. E no fim das contas, eu usei ele no meu dia a dia e eu achei um negócio que eu usaria todos os dias facilmente, sem ter nenhum problema. Só que eu senti um pouco de falta da tela, né? A gente é um pouco acostumado com a tela. Eu me sinto meio desnorteado sem ter uma tela na minha frente. E aí vi que eles Mas isso é um problema do produto ou é um problema seu? Não, eu acho que é um problema do produto naturalmente, porque agora veio essa versão com a tela, né? Veio. Que tá na parceria com a Ray-Ban, né? Sim. E eu imagino que é um movimento natural, porque eu gostaria de ter algum feedback visual do que está acontecendo, porque só o feedback sonoro para mim não é suficiente em algumas situações. E imagino que a Meta deva ir mais para esse caminho agora. Só que, vamos falar de Google Glass? Que assim, era Google... basicamente a mesma coisa e já não deu certo pro Google anos atrás. Sim. A minha pergunta para você é: o Google errou o timing? Ou a Meta tá se aventurando em alguma coisa que o Google já testou, já não deu certo e provavelmente não vai rolar? Porque o Google também não tá decidindo voltar com essa história de novo, não me parece, né? Eu não sei se tem algum movimento do Google em relação a isso, mas não me parece. Acho que o trauma do Glass foi grande, né? Pra eles não estarem querendo voltar de novo para enfrentar a Meta. O que você vê desse segmento aí, desses óculos? Olha, o Google... Eu nunca usei o Google Glass. Eu só tenho aquelas imagens, né, que foram divulgadas e tal. Mas a impressão que eu tenho é de que eles erraram no timing, sim. Porque uma coisa é você fazer um negócio que é meio protótipo, e aí fica legal num Keynote, e aí você divulga imagens que são imagens de computação, né, de CGI, são imagens reais. Para aquilo virar uma realidade, assim, tem muito trabalho. E o próprio Mark Zuckerberg, ele contou bastidores, né? Porque os óculos da Meta, eles já estão na sua 2ª geração, indo para a terceira, mais ou menos para a terceira, no caso do com tela. Então, ele já contou alguns desses bastidores. Ele fala, olha, é muito difícil, começou com um aro muito grosso, aí a gente conseguiu diminuindo, mas aí abre mão disso, abre mão daquilo, para controlar. Como é que faz para controlar, né? Você tem que controlar por voz ou por botões, assim. Então, aquilo que o Google há 10 anos exibiu, me parece que hoje ainda não é viável. Não é viável com a tecnologia, com os componentes, com os sistemas que nós temos. Quem está mais capacitada para tornar viável, por incrível que pareça, é a Meta, agora, com todo esse projeto que eles têm feito. Então, eu não duvido que algo parecido com o Google Glass no futuro se torne uma realidade. Mas o timing, assim, não bate, sabe? É igual você... Tem um episódio de Black Mirror em que eles têm lentes smart, né? Lente de contato smart. Eu acho aquilo incrível. Para quem usa óculos ou lente de contato, eu usaria, porque assim, eu tô melhorando um negócio que, né, é uma prótese. No fim das contas, é uma prótese. Mas é um negócio de ficção científica, é um negócio de série. O Google Glass, para mim, bate muito com isso, de ser ultra distante, eles tentaram antecipar. E quando eu falo de tomar cuidado com a imagem de divulgação, e é algo que é super importante, né, no meu ofício cobrindo tech, no seu cobrindo publicidade e marketing, é que as empresas às vezes dão uma viajada. Não. Eu tenho um exemplo do Microsoft HoloLens. Você já deve ter visto a demonstração dele. Eles faziam a captação da imagem de um jeito que no palco vinha um cara com aquela câmera, eu acho que é Bodycam. Não, Bodycam é igual. Steadicam.
vinha com uma Steadicam que estava toda configurada para exibir para quem estava vendo no YouTube o que a pessoa com óculos estava vendo. E aparecia James Cameron, parecia Avatar. Viajei para os Estados Unidos, fui na sede da Microsoft e experimentei. Sob ótimas condições, né? A pressão na sede total, da Microsoft. Aquela bagaça era muito ruim. Era, cara, assim, um baita investimento, profissionais ultra capacitados, PhDs, mas quando você colocava e comparava o que estava ali no seu olho versus o que aparecia nas divulgações, era muito inferior, muito. Era tipo ter uma foto de 50 megapixels versus uma de 2 megapixels. Aí tem que tomar cuidado também com isso, né? Sim, sim. E esse da Meta, esse que tem a tela, você chegou a usar? Usei. Eu tive na Meta mês passado, no lançamento nos Estados Unidos. Fui um dos primeiros, inclusive, a experimentá-lo. E eu gostei, viu? Eu achei que, do ponto de vista de resolução, tá uma boa resolução. É assim, fica pequenininho, tá? Eu fico tentando imaginar como é olhar pra algo que tá tão perto do seu olho. É porque, assim, ele tá perto, mas eles fazem de um jeito que parece que é uma projeção, né? Então, é translúcido, você consegue ver o mundo e, ao mesmo tempo, ali a tela. Na minha pouca experiência que eu tive com ele, eu precisava olhar um pouquinho para o lado para conseguir enxergar melhor o que estava escrito, mas dá para ler, tem os ícones dos aplicativos, tem um indicador lá de mapas que eu achei genial, uma baita de uma aplicação, né, uma solução de verdade, ter o mapa ali contigo toda hora, o tradutor funcionou bem, assim, então me parece um produto que está no caminho para ser bem maduro, mas eu também tenho algumas críticas. O design dele não me agrada. Eu acho muito grande. No rosto, muito grande. É maior, né? Principalmente as laterais são mais grossas do que as do Oakley Meta Houston, que é o que você está usando. Eles inventaram um sistema de controle com a pulseira, né, neural, que, assim, é um negócio ultra disruptivo. Mas eu tenho dúvidas se, ao usar com frequência, né, no dia a dia, você não vai ficar com um pulso muito cansado de ficar fazendo esses microgestos para gerir as coisas. Mas, assim, me pareceu um produto sólido. E quando você falou dos óculos, lembrei agora. Cara, faz tempo que o Mark Zuckerberg não tem um hit, né? Assim, ele teve dele, né? Dele. Que ele não comprou. Ele teve Facebook, beleza. Aí o WhatsApp ele comprou. Aí o Instagram ele comprou. E esse é um projeto que eles estão tocando tem um tempo já. E esses óculos se tornaram simplesmente o queridinho dos criadores de conteúdo, porque é muito mais prático de gravar, né? E ainda mais com aquele negócio do TikTok do POV, é perfeito para isso. Então, olha, golaço. Eu testei ele aqui nos recebidos, eu ainda preciso melhorar o meu enquadramento, por isso que eu falei desse feedback visual. Eu acho que em algum sentido ele seria interessante para essas situações. Mas, para mim, realmente, para algumas situações, eu acho que vai ser muito útil poder ter. E engraçado, quando eu postei sobre esse óculos aqui, meu público me disse que já tinha comprado da Ray-Ban, que já tinha acabado de ficar disponível aqui no Brasil. Sim, o Ray-Ban Meta 2. E aí eu falei, como assim não? Porque eu comprei ontem, eu fui na loja para comprar e tá dificílimo de achar. Porque esgotou e não sei o que. Pessoal da Essilor, como é que é? Essilor Luxótica? Como é que é o nome lá? Essilor isso aí. Luxótica, sei eu lá sempre como é que fala. me embanando, mas eles estão rindo à toa, porque o negócio tá bombando. E é caro, ele custa, eu acho que é R$3.200 no Brasil. Em torno de 3.500, entre 3.200 e 3.500 por aí. É um negócio assim. É um dispositivo que não é um dispositivo barato pela relevância dele. Para um celular 3.500, ok, um telefone que você vai comprar mais ou menos hoje. Mas para um outro dispositivo, né, você pagar isso, primeiro, quem pode pagar por isso. Com certeza. E para quem vê alguma utilidade. Tem os early adopters, mas é também quem vê alguma utilidade. Quem vê alguma utilidade. E a maior parte dessas pessoas que falaram comigo sobre terem comprado o Ray-Ban são milionários. São produtores de conteúdo audiovisual. OnlyFans então, POV. No fim, tudo leva para a pornografia. Não sei se são esses, mas são produtores de conteúdo audiovisual que estão enxergando uma nova oportunidade. Porque você está no dia a dia de um evento, gravando e tudo mais, você
tocou aqui, faz uma outra imagem diferenciada e tem outro ponto de vista e tal. Sim. Então, vejo também que para essa parte de fotografia ele deve acabar sendo muito útil. Tem o Oakley Vanguard, que foi anunciado também nesse evento que eu fui e está confirmado que vem para o Brasil. Ele é mais voltado para esportes radicais, mas tem um negócio que eu acredito que depois eles vão usar em outros produtos, que é a câmera, em vez de ficar num dos cantos, ela fica no meio, bem em cima do seu nariz. Ah, eu vi esse, que ele é aquele bem grandão de corrida, né? Sim, sim. Então, eu acho que em algum momento eles vão pegar essa posição da câmera e colocar nos óculos mais casuais para você não ter que, né, ficar... Melhorou bastante, mas você ainda tem que dar uma direcionada um pouco se você for usar aquilo de forma profissional. Uhum. Pra gente encerrar, vamos falar de IA, né? É o grande queridinho do momento. Sim. Eu acho que a IA, ela junta os nossos dois universos, o universo do marketing com o universo da tecnologia, porque no final hoje é muito mais sobre marketing do que sobre a tecnologia em si, né? Todos esses gurus do marketing aí que amavam falar sobre, sei lá, ele sempre tem, né? O Metaverso. assunto do momento é o metaverso, é não sei o quê. Eles agora estão falando de IA, adoidado, como se fosse a grande salvação da Terra. Alguns usam isso até de uma forma meio assustadora mesmo, do tipo, se você não aprender, você vai ficar para trás, você vai ficar desempregado, vai morrer de fome e precisa comprar o meu curso aqui de IA agora, né? É a grande salvadora das finanças deles, mas beleza. Exatamente. E no fim o que a gente vê eu acho que a gente está num momento único para IA, que é a corrida da IA, né, onde está se jogando muito dinheiro. Todo mundo está jogando muito dinheiro para fazer isso acontecer. Acho que o Google talvez seja o mais desesperado nesse processo, porque o império dele, pela primeira vez, está realmente extremamente ameaçado. Mas nos próximos anos serão 500 bilhões de dólares em investimentos de projetos de IA. E eu lembro da Microsoft. Só a Microsoft é 80 bi. Então é muita grana. A Microsoft está junto com o ChatGPT, né? Eles ainda estão nesse rolê Então, do ChatGPT? com a OpenAI, sim. Eles têm iniciativas próprias, mas ainda usam muito... Eles são os grandes financiadores ali da OpenAI, né? E fornecedores de tecnologia, porque muita coisa roda nos servidores da Microsoft também. Então juntaram a fome com a vontade de comer, né? O CEO da Microsoft disse que... Foi o da Microsoft? Eu acho que foi. Que depois de muito tempo eles fizeram o Google... Em inglês eles falam dançar, né? Seria algo como se mexer em português. Uhum. E é verdade. É verdade. Pô, as pessoas agora, elas dizem que... Não, vou perguntar pro chat. A Rosana Herman, que eu acompanho há muito tempo, ela que brinca. Não, oi chatinho, já chama o ChatGPT de chatinho. E, assim, longe de mim generalizar, tá? Mas um caos aqui, uma anedota pros seus ouvintes... é de que eu não ouço mais ouvir falar de ChatGPT só nos círculos que a gente frequenta quando está falando de alta tecnologia, do marketing propriamente dito. Recentemente eu fui fazer uma palestra em Rio Branco. É uma capital, mas uma capital distante do eixo Rio-São Paulo, por exemplo. E lá, conversando com as pessoas, lógico, quero entender o que eles estão utilizando lá. E, assim... Muitas pessoas falaram para mim, não, o ChatGPT eu uso todo dia para tudo, substituiu o Google, eu nem vou mais pro TikTok, eu vou direto pro ChatGPT. E numa região que, você imagina que o acesso é mais difícil, a própria questão da conectividade é mais difícil, a questão da cultura é algo que a gente fica na dúvida, sendo muito sincero com você, e tá bombando, assim. Então, a OpenAI criou um produto que, cara... Furou a bolha totalmente, né? Assim, não é aquela coisa dos nerds tecnológicos que estão utilizando, né? Não é. Estão pedindo para receita, para coisa médica, para terapia. Agora, no fim do ano, vão liberar também para funções eróticas. Então, realmente é uma loucura o que o ChatGPT virou. O Brasil está no top 3 de países que mais utilizam. E não lembro lá, mas são muitos milhões de mensagens todo dia trocados com o ChatGPT. E como que você enxerga esse futuro aí da inteligência artificial? Porque assim, o que a gente vê hoje é, de novo, essa guerra para saber quem é que vai ser o vencedor. Hoje, o que se cobra por esses serviços não é o que se tem de custo com esses serviços. Os preços, todo mundo diz que os preços devem aumentar muito a partir do momento que você tiver um player consolidado. Sim. Né?
Como que você enxerga esse futuro aí, tanto do ponto de vista das companhias mesmo, de quem é que está mais à frente e mais propenso a vencer essa guerra, se é que vai ter um vencedor dessa guerra num curto período, e qual que você acha que é o impacto disso para o usuário final, a partir do momento que ele estiver acostumado e refém da inteligência artificial e ele tiver que desembolsar uma boa grana para bancar isso? Então a gente está começando a gravar o segundo episódio do GKPBcast, né? Porque um resuminho. Eu tenho sérias dúvidas se esse é um mercado que vai ser lá o que eles chamam de winner takes all. Eu acredito que vai ter espaço para várias empresas, até porque a gente fala de IA, né? O termo IA, mas IA pode ser muita coisa. Pode ser machine learning, pode ser inteligência artificial generativa, LLM, pode ser muita coisa. Muita coisa cabe dentro da IA. Mas me parece que as empresas elas vão começar a despontar em casos de uso em que as IAs delas funcionam melhor por causa da base de treinamentos ou por causa do enfoque que eles estão dando no marketing, a maneira como eles desenham. Eu não sei se vai ter um grande vencedor em relação a isso. Então, eu tenho enxergado IA mais como uma infraestrutura, né, um conceito e uma infraestrutura, do que propriamente como uma ferramenta específica. O ChatGPT é um que tem diversas vantagens, ele ajuda em muita coisa, mas eu já esbarrei com vários problemas na nossa área do jornalismo, né, de informação mesmo, né, de informação correta ou não, mas limitações técnicas, limitações de querer fazer o acompanhamento de alguma coisa todo dia, e aí no quinto dia ele já está pirando o cabeção, não consegue mais acompanhar, e algo que, para quem coloca o ChatGPT como, né, uma substituição de um secretário ou uma secretária executiva, não aconteceria. Então, assim, Você falou de uma coisa interessante. Teve esse movimento, acho que até a gente já está no pós-movimento, que é dessa ideia de que substituir o atendimento humano para saque, essas coisas assim. Sim. Todo mundo que apostou nisso voltou rapidinho para o atendimento humano. Tem uma empresa que está apostando nisso hoje de uma forma meio bizarra, que é a Adobe. A Adobe basicamente centralizou todos os atendentes deles em um país só, e num país mais barato para eles pagarem, provavelmente. Com certeza. E todo atendimento é feito via tradução automática por inteligência artificial. Imagina o show de horrores. Eles me passaram o preço errado, porque a inteligência traduziu de uma forma errada. E quando a IA erra, quem vai honrar essa informação? Porque o Código de Defesa do Consumidor... honrar, né? No Brasil a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer que se colocaram X ou Y, se estiver errado, vale o que eles colocaram ali. Então, só que é uma empresa multinacional com atendimento lá na... sei na onde, pra ser polido aqui. Tipo assim, eu falei com a Adobe, falei, o que vocês fizeram é bizarro, porque assim, eu basicamente cancelei, porque não teve uma negociação, não tinha como ter uma negociação, porque não tinha como nem ter uma comunicação decente, né? Mas isso é uma IA implementada de uma forma porca, né? Por uma empresa do tamanho da Adobe, sim, né? Mas cara, né? mas acontece muito, assim, e nem todas as IAs são criadas da mesma forma, então eu acredito que a gente vai levar um tempo até ter boas ferramentas disponíveis para todo mundo. Esse caso é um caso bizarro. O que eu tenho visto, assim, acompanhando a literatura, os estudos que surgem, é a IA que te apoia nas suas atividades profissionais, mas ela não necessariamente te substitui. E aí isso está virando um problema. A gente já tem a temperatura do mercado americano, porque os Estados Unidos viveram um período de pleno emprego, ainda mais na área de tecnologia, por uns bons anos já. Na época do Biden, no começo do Trump também. E agora, as empresas estão segurando a contratação dos profissionais jovens, os júniors, e estão falando para os que seriam do nosso nível, né, o mid, o senior, para eles usarem inteligência artificial primeiro, testar e ver o que acontece. Para aumentar a produtividade. Isso. E aí você treina, qualifica esse profissional, em tese, né, no melhor dos mundos, você treina, qualifica esse profissional, e aí ele faz mais com menos, e a empresa pagando uma OpenAI, uma Anthropic da vida para ter o acesso às ferramentas. Então, esse é um cenário que está assim, se cristalizando. Para a gente, enquanto sociedade, abre um problemaço, que é o que a gente vai fazer com a mão de obra mais jovem que está chegando aí.
As pessoas vão se Mas aposentar. eles estão querendo fazer vídeo pro TikTok, não estão muito querendo arrumar emprego sério, não, né? Mas você deve ter visto a matéria do Estadão falando que o mercado de influência também já tá um negócio assim, ultra delicado, né? Tá, já Então, tá muito mais saturado que a a tecnologia. gente vê bem. Mas trazendo aqui um último ponto pra gente fechar, você não acha que é um pouco do que foi com os computadores? Porque tecnicamente o computador aumentou muito a nossa produtividade, né? A internet, de maneira geral, aumentou muito a nossa produtividade. Não foi um problema muito grande para essa questão do trabalho, né? Pelo contrário, abriu-se novas possibilidades de trabalho. Você acha que com a inteligência artificial também tem essa possibilidade dela ser um aliado? Eu entendo que hoje ela é muito assustadora. Eu sou muito assustado. Por exemplo, hoje o meu cliente de agência de publicidade, ele não pede uma ideia para mim. Ele pede uma ideia para o chat. E se ele gostar mais da do chat do que a da minha, eu tô ferrado, entendeu? Porque Mas se costuma ser melhor ou não? Eu acho que não, mas é a minha ideia, então não conta muito, né? Mas assim, o que a gente vê hoje é isso, assim, o chat, a inteligência artificial, ela é capaz de mixar coisas, né? Não de necessariamente criar coisas. Ela né? reprocessa o tempo inteiro. Ela basicamente te traz uma... Mas né? pode virar uma salada. Pode virar uma salada legal, pode funcionar. Não, mas pode também virar... Quando eu digo salada aqui é de uma forma pejorativa, de ficar um negócio bagunçado, entendeu? Cara, é só você ver o tanto de vezes que a gente falou sobre o tal do slop nesses últimos 3, 4 meses. Porque tá tudo muito pasteurizado, muito parecido e ruim. São Sim, textos concordo ruins. com você. Concordo. Assim, não é o meu universo, mas eu tô antenado com o mundo. As empresas, né, os anunciantes que estão fazendo filmes usando inteligência artificial. Tem um ou dois que ficaram legais lá, pegando, né, a carona na Marisa Mayô. Os outros, umas coisas pavorosas, zero criatividade, um negócio assim, realmente parece que está sendo feito por robô e para robô. Parece que não parece que está sendo feito para ser humano. Concordo com você. Esses dias a gente tinha uma pauta aqui e o texto base era de um concorrente seu, inclusive, que eu vou contar no off depois. Tá bom. O texto era sobre inteligência artificial e provavelmente foi escrito com inteligência artificial. Sim. Porque ele não tinha pé nem cabeça, ele se contradizia a cada parágrafo. E eu não sabia como que uma inteligência artificial foi capaz de criar um texto daquele extremamente ruim. Sim. No final das contas... É que ela é criada a nossa imagem e semelhança, né? Então pode ser isso também. O ser humano tem muitos problemas. Exatamente. Tem bons redatores, mas tem redatores medíocres. Exatamente. E acho que tem isso também. Vai ter as pessoas que vão fazer o bom uso da inteligência artificial para produzir algo relevante e interessante, e vai ter as pessoas que vão produzir porcarias. O ponto é, o infeliz do meu cliente, às vezes ele acha a porcaria muito mais interessante do que alguma coisa com algum nexo e alguma estratégia relevante que a gente pensou. Sim. Mas porque ele acabou ficando meio que dependente emocional do chat GPT. E acho que você já deve ter conhecido algumas pessoas assim. Eu tenho conhecido uma série de pessoas que hoje elas estão dependentes do chat. Se o chat não dá a validação para ela daquilo, ela não se sente mais segura. E eu acho isso bastante problemático do ponto de vista de ter uma segurança, do ponto de vista de que você precisa... Você ser o validador daquilo que está vindo da inteligência artificial, né? E não a inteligência artificial validar o que você faz, né? Que é o que os empresários falam. Eles, não sei se é só gogó, né? Mas eles falam que eles querem que a pessoa esteja ali no comando, ela decida. É por isso eles fazem aqueles tantos também por motivos jurídicos, mas aqueles disclaimers todos sobre a segurança da ferramenta e tal. Mas assim, ao fim e ao cabo, é uma ferramenta baseada numa tecnologia que, no fim, está causando uma mudança cultural. Para a gente que veio pensando no começo aqui da nossa gravação, que veio do computador, passou pelo celular, tá nos óculos smart e usando a inteligência artificial, é um tempo que a gente vai entendendo o que funciona, o que é certo, o que é errado, onde cabe e onde não cabe. Eu fico preocupado principalmente com as novas gerações, porque elas vão chegar já com a inteligência artificial dada ali. Ela existe, o mundo tem inteligência artificial. Os pais vão ensinar, a escola vai ensinar,
quem vai, né, mostrar quais são os parâmetros para trabalhar com isso? Porque a gente viveu isso com a internet. Porque, pelo menos, quando eu cheguei aí, não era enciclopédia e tal, né? Coisas... E olha no que deu. Talvez fosse melhor continuar com a Encarta, né? Mas é uma mudança cultural absurda. Eu, recentemente, fiz uma palestra, o título é muito bom, inclusive, parabéns pra mim, fui eu que pensei. Não botou no chat GPT, não? Não botei. Me dê 5 títulos de palestra. O título que eu dei foi A Inescapável Revolução da IA. Porque você pode tentar segurar um pouquinho aqui e ali, você pode trazer regulamentação, e eu acredito que vai ter regulamentação aqui no Brasil e em outros países, talvez não nos Estados Unidos, mas cara, é igual a internet, é igual 5G, é igual outras coisas que nós vimos, streaming, não dá para voltar. O progresso ele é muito nítido. O tanto que ele está nos impactando, eu acho que é questionável. A gente pode, enquanto sociedade, pensar em para onde vão as pessoas que vão ficar sem emprego. Isso que você perguntou, né? O computador tirou o emprego das pessoas, mas hoje a gente vê, né, um negócio que aconteceu há 30 anos, 30, 40 anos, a gente está mais distante, já tem um olhar mais histórico, mas na época certamente tinham essas mesmas discussões. Desesperos, né? Bom, é isso. Ó, dava para ficar mais 1h30 aqui. Dava. A gente não falou da aplicação ética no jornalismo da inteligência artificial, de direitos autorais. A gente não falou sobre as polêmicas de privacidade. Nossa, muita coisa que dava para falar ainda. Exatamente. Vamos então já deixar aí engatilhado um episódio sobre inteligência artificial aplicado ao jornalismo, porque daí a gente vai trazer uma caixinha de lenço pra gente deixar aqui. Pra gente deixar aqui uma caixinha de lenço pra gente falando e ele já limpando enquanto a gente fala. Tá, muito obrigado. Foi um prazer. Por ter aceitado aí esse papo. Eu acho que foi muito legal. A gente conseguiu aqui falar sobre vários dos assuntos que eu queria e obviamente surgiram muitas coisas que a gente pode falar num outro momento. Tá bom. Eu queria primeiro aqui abrir o espaço para você falar suas redes sociais, pra galera que quiser te acompanhar, quiser continuar aí acompanhando você na sua saga aí pela tecnologia. Eu já aviso que vale a pena, já acompanha há bons anos, pelo menos uns 10. Por aí. Ó, em todas as redes eu sou o Tássius, até porque com esse nome, né? T-H-A-S-S-I-U-S. Tássius. Exatamente. Então, tô no Instagram, no LinkedIn. O X eu tenho usado menos, mas tô lá também. E tem o meu site, tassius.com. E lá, principalmente, tem os podcasts, os veículos onde eu tô, temas de palestras que às vezes eu faço. E quem quiser te contratar para palestras, tá aí também, né? Pode chamar para palestra, para publi, para... Até em qualquer lugar do Brasil, né? Já foi pro Rio Branco, já foi para onde mais você já foi dar palestra? Eu já fui para Brasília, já fui para Porto Alegre, e assim, com a minha atividade jornalística, viajei o mundo, né? Fui dos Estados Unidos à Coreia, um lugar que eu ainda não fui é na China. Tô muito, assim, eu achei que esse ano ia rolar, ainda não rolou, e... Assim, os meus oráculos, né, as pessoas que eu consulto em tecnologia, todas estão apontando para lá, olhando para lá. Eu queria... Empresas de tecnologia que estão chegando aos montes aqui no Brasil, vamos movimentar isso aí, né? Os meus textos estão no Tecnoblog e eu faço a coluna Dia a Dia Digital na Rádio CBN, está em formato de podcast em todos os lugares. É isso aí. Gente, quero lembrar vocês que o YouTube e o Spotify permitem que vocês deixem comentários pra gente. Então, se você está assistindo a gente aí e quer acrescentar aqui nessa nossa conversa, você pode deixar o seu comentário. Conta pra gente como a tecnologia impacta a sua vida e como você tem se relacionado aí com a tecnologia. Se quiser contar histórias, quiser contar qual foi seu primeiro telefone, qualquer coisa que você quiser contar, manda pra gente aí nos comentários e diz também o que você achou aqui do nosso episódio, porque se vocês falaram que não gostaram, eu não trago Tássius aqui de novo, não. Não, se eles gostarem, comentem. Se vocês não gostarem, não falem nada, por favor. Haters, por favor, a gente bloqueia todos, né? A gente não dá espaço. E quero dizer para vocês que as nossas redes sociais são @GKPBcast no Instagram e no Twitter. E no YouTube e no TikTok a gente tá lá como GKPB, tá? Só procurar lá que você vai encontrar a gente. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio para vocês. Até lá. Tchau. Tchau.